Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado está no seu primeiro mandato aqui no Parlamento Baiano e obteve mais de 50 mil votos. É o deputado estadual Felipe Duarte. Deputado, bem-vindo, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui. Fernanda, eu que agradeço a oportunidade de estar falando mais uma vez a toda a Bahia através desse importante meio de comunicação que é a TV Alba. E eu fico muito lisonjeado de estar participando mais uma vez aqui com vocês. Nós que ficamos em recebê-lo, deputado. Falar um pouquinho a respeito da sua trajetória. O senhor é empresário, tem uma faculdade que foi a primeira ali na região de Guanambi, também tem outros empreendimentos, é político, é pai, né, é casado, tem uma família. Como é que o senhor faz para se destrinchar aí, deputado, de tantas funções? Bom, primeiro a gente tem que ter uma família estruturada, né? A família acho que é a plataforma principal desse processo. Sou casado com Marcela, minha esposa, desde 99, né? Nos começamos a namorar em 87, imagine. Temos duas filhas, né, maravilhosas, Maria Fernanda, de 22 anos, e Manuela, de 25 anos. Meus pais também, a gente tem uma relação muito próxima, meus dois irmãos, Alexandre e Roberto, todos dois mais novos do que eu, então nós somos uma família muito integrada, muito unida, né? O que me dá a condição, lógico, de estar tendo essa mobilidade de poder, não só politicamente falando, né, de ter que me distanciar, mas minha vida toda foi trabalhando, buscando possibilidades, né, na questão da própria faculdade. Então, passei a minha vida toda viajando a Brasília, porque o Ministério da Educação está instalado lá, e necessariamente nós tínhamos que ter uma rotina forte dentro de Brasília, né? Começamos a faculdade lá em 99, foi o contrato social. E era um projeto completamente desvinculado da realidade da nossa região, né? A nossa região não tinha absolutamente diálogo nenhum com a educação superior. Até porque as pessoas vinham mais para a capital, as pessoas do interior, para estudar aqui. E o senhor, tendo uma faculdade de lá na região, é uma melhoria absurda para a qualidade de vida, né, deputado? Com certeza. Com certeza. Na verdade, Fernanda, aí nós temos vários aspectos, né? O primeiro, a oportunidade daquelas pessoas que têm menos condições financeiras de poder estudar, porque estão dentro de casa. Lógico que nós enfrentamos uma dificuldade grande para poder conseguir, como é que se diz, consolidar um projeto dessa magnitude no interior da Bahia. Porque haja visto que você não tem profissionais formados, não tem um corpo docente qualificado, né? No começo foi muito difícil, mas depois a própria faculdade, ela começou a produzir os seus próprios talentos, né? Então, essa faculdade ela veio trazer para Guanambi uma nova perspectiva, uma nova realidade. Guanambi que tinha uma realidade com a questão da cotonicultura, com a questão da agropecuária, né, passa a ser uma cidade universitária, né? Então, isso, lógico, melhora a qualidade da mão de obra de toda a região, visto que nós temos todos os cursos ali na nossa cidade. Hoje nós temos uma segunda faculdade de medicina. Você vê que Guanambi é uma cidade com pouco mais de 90 mil pessoas, mas tem uma população flutuante grande, porque é um polo regional, e tem duas faculdades de medicina, né? Mas também temos cursos de direito, curso de odontologia, curso de veterinária, curso das mais diversas áreas da engenharia, e isso trouxe a possibilidade da pessoa que mora no interior, né, ter as condições, porque não é fácil você pegar um filho, mandar para uma capital como Salvador, aí ter que manter um apartamento, né, ter a questão do deslocamento, da alimentação, e quando está dentro de casa, essa questão facilita muito a vida, sobretudo da família, né? E o interessante é o que o senhor falou aí, de melhorar a vida de quem mora e dar oportunidade de quem está na região e não que tem condições de financeira para estar aqui na capital, que muita gente vem até para casa de estudante, para dividir ali, ela está no conforto da família, sem transporte, sem ter que pagar alimentação. E outro dado também importante, deputada, porque movimenta a economia da região, já que há pessoas de fora que também vão fazer faculdade lá, né? Com certeza. Você vê o seguinte, a faculdade hoje ela tem alguma coisa em torno de, só na graduação, 4.500 alunos, né? E se você observar bem, a grande maioria desses alunos,
eles são de outros municípios, de outros estados. E, consequentemente, a cidade passa, ao invés de exportar pessoas para fora, começa a importar. E isso aí aquece a economia da cidade, aquece o mercado imobiliário. Hoje, o bairro São Sebastião, a título de exemplo, que é o bairro onde nós consolidamos a sede oficial, né, a sede principal da faculdade, era o bairro mais pobre da cidade, né? Então, hoje, o bairro São Sebastião é um bairro disputado, né? Um bairro que aquelas famílias que tinham um pequeno imóvel ali, que na época não tinha absolutamente valor nenhum, passou a ter posse de um imóvel supervalorizado. E isso deu condições de transformar também a vida daquelas famílias, porque eles venderam aqueles imóveis ali, certo? E conseguiram comprar outros imóveis em outros bairros mais baratos e conseguiu, às vezes, montar um negócio, comprar a sua casa própria, adquirir o seu carro. Então, transformou também não só a vida dos alunos, mas também o entorno daquelas pessoas que moravam ali na região ali do bairro São Sebastião. E o mercado hoje imobiliário de Guanambi é um mercado aquecido, né? Se você chegar em Guanambi hoje, você vai ver lá vários loteamentos, vários condomínios, entendeu? E isso tudo tem uma causa, né? Quando a gente traz uma faculdade para a cidade, ela traz a juventude para a cidade, melhora a vida noturna, melhora a qualidade de vida das pessoas, porque, consequentemente, aumenta o lazer, melhora a qualidade dos restaurantes. E Guanambi hoje é uma cidade, graças a Deus, com toda a sua estrutura de ensino, seja ela da UniFG, seja ela da FIP, seja ela da UNEB, seja ela do IF Baiano, porque isso é um coletivo, né? É um conjunto das escolas virtuais, é um coletivo, é um processo coletivo que traz a condição hoje de Guanambi ser uma referência educacional, um polo educacional. E isso tudo ajudou a transformar a cidade. Deputado, o senhor é um empresário nato, a gente vê aqui, mas ingressou também na política. Ficou no Executivo, na Secretaria de Administração, na Secretaria de Agricultura. Eu acho que saindo do lado empresarial para o lado político, mas no Executivo, na minha concepção e o que eu ouço dos deputados é mais tranquilo. E quando vem para o Legislativo, como foi o posicionamento do senhor? Porque aqui os legisladores legislam, fazem leis e fiscalizam o Executivo. Perfeito. Como o senhor recebeu aqui essa missão de estar aqui no Parlamento baiano, mas não há como comparar em relação ao Executivo. Muitos legisladores que eu entrevisto acabam comparando, principalmente outros deputados que foram até prefeitos. Eles dizem que sentem um pouco de falta de executar. É isso. Senhor? Perfeito, Fernanda. Na verdade, são dois processos completamente distintos. Aliás, vamos dizer que são três. A sua vida empresarial, certo? Aí eu coloco o político como prefeito e coloco, no caso, o político como legislador. O executivo empresarial, ele tem autonomia de pensar, fazer, apostar, certo? E o agente fiscalizador dele vai ser o seu próprio eu, né? Vai ser o próprio resultado. O prefeito, ele, ainda que ele execute, né, ele ainda tem aí uma gama de agentes fiscalizadores e tem que obedecer às várias questões legais, o que é extremamente importante porque traz segurança, legitima o processo. Já o legislador, ele tem essa questão da falta de autonomia, né? Nós estamos falando de pessoas agora, de homens empresários ou de políticos natos que trabalham exatamente nessa questão da elaboração de leis, na questão da fiscalização do que o Estado executa. Mas eu posso dizer para você o seguinte, Fernanda, eu, enquanto hoje parlamentar, eu me sinto assim, eu me sinto muito confortável, certo? Porque para além de você criar leis, além de você estar fiscalizando, você também pode construir o diálogo com o executivo, o diálogo com os prefeitos e ajudar a construir, ainda que não diretamente, né, mas trazendo condições, colocando emendas parlamentares, sensibilizando o governo para que o governo leve uma obra
para aquele município. Então, de certa forma, você também ajuda a executar, né? Então, qual o balanço que o senhor faz desse seu primeiro mandato, deputado? Olha, o balanço que eu faço, eu me sinto muito confortável, né? Eu tenho feito tudo o que eu posso fazer na medida do possível, certo? Eu me dedico diuturnamente ao meu papel de deputado, ao papel de legislador, certo? Faço uma integração permanente com as minhas bases, permanentemente estou no interior, participando das agendas junto com os prefeitos. Essa semana tivemos uma reunião importantíssima, aliás, 2 reuniões muito importantes. Tivemos uma audiência pública em Caculé, onde nós discutimos a questão dos transportes interestaduais e intermunicipais, né? Acaba que é o seguinte, acaba que é uma agenda que interessa a todo mundo. Por quê? Porque todo mundo precisa, de certa forma, tem a necessidade de usar os transportes interestaduais e intermunicipais. Então, participamos dessa agenda, de uma audiência pública lá em Caculé. Tivemos, na segunda-feira, uma agenda importante com a Roberta Santana, em Brumado, né, onde você vê o seguinte, Brumado ele tinha mais de 20 anos que não tinha diálogo com o governador do estado da Bahia, não tinha diálogo com o governo do estado. Então, o prefeito Fabrício assumiu recentemente, abrimos esse diálogo. Acaba perdendo investimento, né? Acaba perdendo investimento, acaba perdendo o crescimento da cidade, acaba perdendo tudo, a oportunidade, né? E aí o que acontece? Essa semana fizemos uma agenda com a Roberta lá e Roberta fez questão de visitar em loco todos os instrumentos de saúde público do município, visitamos o hospital, ela reconheceu a necessidade da implantação de um hospital regional. Então, essa questão que eu digo, acaba que a gente está executando de forma indireta, né? A mesma coisa em Guanabi. Em Guanabi eu tenho um parceiro muito forte, que é o Nau Azevedo, que é um prefeito que tem um apelo popular danado, um cara que foi eleito com mais de 40 mil votos, né? E graças a Deus a gente tem conseguido ajudar esses prefeitos a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, de certa forma, a gente também está como agente executor. Hoje nós estamos aí com o secretário de Saúde, nesse momento, na Secretaria de Saúde, discutindo a implantação já em fase final, de um PSF, de um OBS, né, no bairro Santa Luzia, que é fruto de emenda impositiva do nosso trabalho, né? A mesma coisa com outros municípios. Brumado, recebendo ambulância, tive condição de entregar agora, segunda-feira, kits odontológicos, equipamentos para poder equipar a ambulância SAMU, que recebeu do governo federal agora, que ela vem limpa, para transformar ela em UTI, que eu tenho certeza que vai salvar muitas vidas. E a mesma coisa nos outros municípios. A gente tem trabalhado arduamente, né, para poder ajudar e mitigar os problemas que não são poucos, né? Deputado, a gente vai falar um pouco a respeito de política. O senhor que é do PP, o PP agora que se fundiu, né, com a União Brasil, que agora é União Progressista, mas vamos falar após um breve intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Felipe Duarte. Deputado, bem-vindo mais uma vez. No bloco anterior, nós falamos a respeito do PP, o partido do qual o senhor faz parte. Recentemente, o PP se fundiu com a União Brasil, que agora é União Progressista e se tornou a maior bancada da Câmara Federal. Um partido, obviamente, União Progressista, que nasceu grande não, gigante. E bilionário, né? E bilionário, isso que eu ia falar. Imagina o fundo eleitoral de 1 bilhão para 2026. O meu questionamento é o seguinte, foi mais interessante para a União Brasil ou para o PP, deputado? Olha, aí a gente tem que olhar de forma ampla, né? Se você observar de forma nacional, foi muito bom para os dois, né? Porque eles acabam se fortalecendo. Aqui na Bahia especificamente, eu acredito que tenha sido melhor para a União Brasil, né? Visto que o seguinte, o PP era o segundo partido da Bahia, né? E ele encolheu de maneira considerável.
O PP, que tinha mais de 100 prefeitos, hoje tem 37 prefeitos. Né? Tinha muitos vereadores, encolheu, tem 414 vereadores. Né? Aí tem outros aspectos que tem que ser observado. O PP tinha 4 deputados federais, hoje são 3, porque o Neto Carleto ele já se filiou ao Avante. Nós tínhamos 6 deputados na bancada estadual. Né? E com certeza vai haver uma debandada geral dos 6 deputados. Por quê? Porque todos os 6 deputados estaduais hoje têm compromisso com o governador Jerônimo. Né? Então eu acho que o PP ele deveria ter tentado se articular melhor e ter feito como? Se você observar o seguinte, nos estados onde os caciques nacionais do PP mandam, eles estão sob a guarda do PP, visto Piauí, visto Alagoas. Né? A Bahia ficou sobre o guarda-chuva do União Brasil. Né? Aqui deveria ter tentado ter uma habilidade maior ou para ficar sobre a guarda do PP, mas a gente sabe que o barema não foi esse, a gente sabe que o barema foi aonde o partido era maior e a União Brasil era maior, mas ela poderia ter tentado ficar pelo menos na guarda da Nacional, né? Porque quando ficasse na guarda nacional, o partido teria condições de negociar melhor com o governo do Estado. E aí colocou o PP nessa situação. O PP, que era o segundo partido, hoje já não é mais. Então, a título nacional foi bom para os dois. A título estadual, aos meus olhos, foi horrível para o PP. Né? E eu, que estou no PP, nunca fui filiado em outro partido. Né? Toda a vida fui PP, desde quando eu ainda nem pensava em ser candidato. Só tive uma filiação até hoje na minha vida, que foi o PP. Não tenho condições hoje de acompanhar o partido. Né? Eu tenho um compromisso com o governador do Estado, tenho um compromisso com esse projeto que o governador pilota, certo? E tenho um compromisso com o povo da Bahia. O senhor pretende ir para qual partido, deputado? Olha, eu tenho uma relação muito próxima, desde sempre, com o Ronaldo Carleto. O Ronaldo Carleto, quando ele teve aquela questão com o PP, que o nome dele era um nome muito forte para ser o presidente do partido, né? E não teve as condições naquele momento, ele saiu, né? E assim, e foi para o Avante. E eu costumo dizer para Ronaldo que Ronaldo é um cara, além de muito competente, muito sortudo. Porque imagine você, Fernanda, que se ele estivesse no PP, ele teria apenas 2 papéis. Um, de tentar fazer a reconciliação do governo com o partido, porque naquele momento o partido não apoiou o governador Jerônimo. E o outro seria de tentar fazer a manutenção dos seus prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Beleza? No entanto, ele pegou um projeto com 2 prefeitos, com um deputado federal e transformou hoje no segundo maior partido da Bahia. Né? Hoje o partido tem mais... Ontem eu estava num diálogo lá, eu não sei cravar precisamente. Até o último número que eu tinha eram 68. Ontem os meninos me falaram que já passava dos 70 prefeitos na Bahia. Nós temos mais de 500 vereadores. Você imagina o crescimento exponencial que esse partido não teve. Inclusive, foi o partido que mais cresceu no Brasil, foi o Avante na Bahia. Né? E eu fiz parte desse projeto por conta da relação pessoal que eu tenho com o Ronaldo. O Ronaldo foi muito determinante na minha vitória. Hoje eu estou deputado estadual porque o Ronaldo naquele momento acreditou na nossa força. E eu também acreditei na construção de um partido que tem condições de ajudar o governo da Bahia. Né? Então é o seguinte, hoje eu pilotei aquela região toda ali do Sudoeste. E nós temos hoje 2 grandes prefeitos, 2 prefeitos importantes de cidades grandes que fazem parte da base do Avante, que é o prefeito Fabrício Abrantes, de Brumado, e o prefeito Nau Azevedo. E Nau ainda tem uma particularidade, porque lá o Fabrício é prefeito e vice-prefeito, e tem lá, se eu não me engano, 4 vereadores. Nau é prefeito, vice-prefeito, e são 13 vereadores, e mais 4 secretários de município, todos do Avante. Então você imagina que é o seguinte, o Avante ele cresceu muito em todas as regiões da Bahia. E
não seria diferente. Meu diálogo é aberto, o meu diálogo é o canal aberto com o Avante, com o Ronaldo, com o Neto, né? E assim, eu não tenho outra estrada que não seja essa. Deputado, já que o senhor falou do Avante aí, eu acho um dado interessante, porque o senhor falou a respeito do crescimento do Avante, que foi um crescimento absurdo, que Ronaldo Carleto construiu, né, essa articulação toda, e também teve sorte, porque principalmente o PP saiu da base do governo, o PP acabou indo para outro rumo, né, saiu da base do governo, eu falo na eleição de Assemineto, em 2022. E aí o meu questionamento é o seguinte para o senhor. Antigamente, antes da eleição de 2022, o PT tinha como seu pilar ali, seu tripé, o PT, o PSD E o PP. E o PP. Perfeito. Perdeu uma perna desse tripé. Então, deixou de ser tripé. O senhor acha que o Avante agora é o tripé do governo? É a terceira perna do tripé? Eu não acho, pela não. força? Eu não acho, não, eu tenho certeza. Primeiro que é o seguinte, a relação do presidente do partido com o governo é uma relação muito próxima, muito consolidada, certo? Segundo, que o governo teve participação direta no crescimento desse partido, no crescimento do Avante. Então, uma outra questão que você colocou, teve muita sorte, mas essa sorte ela foi Galgada, né? conciliada com muito trabalho, certo? Com muito prestígio. O Ronaldo é um homem que goza de muito prestígio, não só com o governo do Estado, mas com suas várias lideranças no interior. No momento em que ele sinalizou sair do PP, ele carregou com ele um monte de prefeito. Né? Foi aí que eu acho que a conta não foi feita correta, sabe? Eu não sei se talvez, naquele momento, não consideravam a força que Ronaldo tinha, né? Ou se realmente tinha uma outra questão que eu desconheço, porque até agora eu não consegui enxergar razão para não deixar o Ronaldo liderar esse processo naquele momento. Né? Mas eu acho que o Avante, eu tenho certeza, o Avante vai ser, não sei se falar que é o terceiro tripé, porque eu acho que são os três pés no mesmo patamar. Né? Então eu acho que vai ser um companheiro de primeira hora do governo. Né? Nós temos procurado colaborar com o governador, colaborar com os projetos, nós temos dialogado, tentado votar nos mais diversos projetos que o governador tem apresentado, e diga-se de passagem, o governador é um homem muito comprometido, é um camarada que é obstinado pelo trabalho, né? Ele tem uma responsabilidade grande, nós sabemos que os problemas da saúde, que os problemas da educação, eles são permanentes, mas ele tem perseguido permanentemente a solução e a amenização desses problemas. E a gente não poderia ficar de fora, e eu tenho certeza que o Avante vai ser um parceiro de primeira hora, e eu tenho certeza que agora, nesta próxima eleição para deputado, né, que o Avante cresceu muito, agora o Avante se consolida. O senhor acha que faz quantos deputados aqui na casa, o Avante? Estaduais? Olha, Fernanda, eu acredito que com a habilidade que o Ronaldo tem, que já demonstrou, né, é uma habilidade que ele já demonstrou fazer, porque senão não estaria do tamanho que está. Eu acredito que a gente pode fazer pelo menos 6 deputados. E aí tem uma outra questão por trás disso. Para onde esses deputados do PP vão? Né? Nós estamos falando de mais 5 deputados. Essa debandada. Então, eu acho que através do diálogo, né, numa possibilidade de um diálogo com esses outros deputados, o Avante pode ir a 9. Já chegar grande, né? Pode ir a 9 deputados. Isso vai depender muito do interesse do governo, do interesse do partido, né, das condições que o governo estadual vai dar para poder abrigar ou não esses colegas deputados. Então, eu acho que a gente pode trabalhar aí num número muito conservador de 6 deputados estaduais e talvez 3 a 4 deputados federais, porque está se construindo essa condição. Deputado, a gente estava falando aqui do Avante, o senhor falou a respeito das eleições em 2026, que é a eleição da majoritária, que é para o governador, o Senado, o deputado federal, o deputado estadual. E eu estava conversando com alguns legisladores, nos bastidores aqui da Assembleia Legislativa, o senhor me vê ali sempre no cafezinho, perfeito, conversando muito com os deputados, e teve um deputado da oposição que fez uma seguinte análise. Em 2006,
O PT conseguiu, o governo do estado aqui com Jacques Wagner, na época, Paulo Souto, Wagner derrotou o Paulo Souto, segundo todos, pelo cansaço já do carlismo. Perfeito. E legisladores da oposição acreditam, por o PT estar fazendo 20 anos agora, em 2026, já também dominando aqui a Bahia, eles acreditam que pode ter um desgaste e que é neste desgaste que estão se apoiando. Qual a opinião do senhor? Qual análise política o senhor faz a respeito Olha, Fernanda, disso? veja bem, a questão da exaustão, ela é natural, né, em qualquer processo, né, seja ela na política, seja ela na vida empresarial, existe a questão da exaustão. Mas o que eu vejo eles estão falando da exaustão, mas estão esquecendo de falar da reoxigenação. Nós temos um governador que é reoxigenado, entendeu? Então nós temos aí uma base, uma estrutura muito consolidada, né? Nós temos hoje 3 senadores da República, nós temos um governador de estado forte, nós temos um governador que conseguiu, se você observar, não existe só uma debandada dos deputados do PP, existe uma debandada generalizada dos prefeitos da Bahia, né? Isso porque o governador ele trabalha permanentemente com as agendas no interior, chegando perto das pessoas, conversando, dialogando, sensível a todas as questões. E isso, de certa forma, fortalece muito o partido. A gente fala de um projeto generalizado que está há 20 anos, mas esquece de falar que tem um projeto pilotado agora pelo governador Jerônimo que só tem 2, entendeu? E o governador Jerônimo está demonstrando condições e oxigênio para pilotar mais um outro mandato. E eu não tenho certeza, eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvidas, né, de que é uma eleição, lógico que toda eleição é uma caixinha de surpresa, né, mas o governador Jerônimo, os secretários de Estado, certo? Os senadores da República, os deputados estaduais e federais estão fazendo a tarefa de casa, certo? Todos estão engajados nesse processo, trabalhando muito. E assim, e por outro lado, você vê também um processo que está desgastado, né? Eu acredito que a Semineto ele tem que tentar refazer aquele processo. Neto tem um potencial grande, Neto é um grande empresário, é um grande político, mas eu acredito que ele tem que refazer a sua estrutura política, né? Eu não consigo hoje, sinceramente, pelos 4 cantos da Bahia que eu ando, que eu converso com as pessoas, né, o deputado estadual está para o governador, assim como os vereadores está para o prefeito, né? Então, quem conversa com a população somos nós, né? Assim como quem conversa com os munícipes lá embaixo são os vereadores. E hoje eu não consigo enxergar uma outra questão que não seja assim a evidência do nosso governador, a evidência desse projeto político, a vontade que o governador tem de fazer, o reconhecimento que as pessoas têm nessa vontade, e isso não abdica absolutamente dos problemas que nós enfrentamos, certo? Mas Jerônimo ele tem uma característica muito bacana, que é de enfrentar os problemas. Ele não deixa as questões de lado, ele não deixa nenhum embate, ele responde a todas as perguntas, né? Então, isso é muito esclarecedor, isso traz muita segurança para a população e eu não consigo enxergar outro projeto, principalmente nesse momento, que não seja de Jerônimo governador novamente. Deputado, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria só de saber se o senhor vai para a reeleição. Com certeza. Eu acho que é o seguinte, um amigo nosso em Guanambi, eu era menino ainda, e ele me falou uma questão lá, doutor Ariovaldo Boa Sorte, ex-prefeito da cidade, que a gente entra na política por causa dos amigos e não sai por conta dos inimigos. Né? Não que eu tenha inimigos pessoais, né? Mas adversários políticos. Nós temos adversários políticos, pessoas que pensam diferente, né? Que têm outros projetos. E assim, a gente quando está no processo, nós quando estamos no processo, a gente fica estimulado, a gente fica com vontade. Se for da permissão de Deus, se for da permissão do povo, eu vou colocar meu nome novamente à disposição. E se for da vontade do povo, da vontade de Deus, né, de encaminhar e abençoar, nós vamos estar trabalhando pela Bahia. Deputado, eu quero agradecer a presença do senhor mais uma vez aqui. Foi super interessante porque nós falamos a respeito da educação, onde o senhor tem uma faculdade, falamos a respeito do lado empresarial, do lado político, do executivo, do legislativo. Então,
30 minutos aqui de conversa bem produtiva, deputado. E parabéns. E no próximo programa a gente vai falar um pouco mais ainda a respeito dos bastidores que a gente estava falando aqui, que o senhor falou que ia conversar como foi que iniciou a sua vida política, sobre os seus pais, mas a gente também não deixou de falar da família, quando o senhor falou da sua família. Obrigada, deputado. Eu que agradeço, eu espero que tenha sido produtiva aqui a nossa conversa, eu espero que tenha sido didático, que as pessoas possam ter compreendido mais ou menos o que a gente pensa. Eu agradeço a oportunidade, Fernanda, que é muito importante a gente poder falar através desse canal de comunicação, porque uma coisa é você falar uma por uma pessoa. Outra coisa é quando você pega um meio de comunicação como a Alba, que atinge aí, né, uma gama de pessoas. Então eu fico lisonjeado, prestigiado e agradeço e me coloco à disposição sempre. Obrigada, deputado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.